Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vou mostrar para vocês essa peça do Chainsaw Man da linha Anime Heroes, da Bandai. Bom, essa é uma peça que eu já tenho há um bom tempinho, né? Eu tenho ele já tem uns 2 anos, né? Porque como eu comentei no vídeo do Deco, né? A partir do Deco que foi o momento assim que eu realmente comecei a focar em colecionar action figures, né? Mas antes disso eu já tinha alguns action figures que eu pegava de vez em quando, assim, né? Os que eu mais gostava e tal, né? E esse Chainsaw Man foi uma dessas peças, né? E por que eu tô decidindo fazer o review dele agora, né? Bom, eu tava fazendo vídeos, né, das figures que eu mostrei no Ultra Unboxing, né? Mas eu quis dar uma pausazinha ali, né, um intervalo, até para os vídeos do canal não serem tão previsíveis, né? Para justamente vocês terem novidades aí que não sejam tão previsíveis assim, né? Mas enfim, então bora lá, né, mostrar esse Chainsaw Man da linha Anime Heroes, né? Para quem não conhece essa linha da Bandai, né, é uma linha de figures mais simples, né, que a Bandai tem, né, e que eles fazem de vários animes, né? Então, já fizeram de One Piece, Naruto, Bleach, Jujutsu, Boku no Hero mesmo, né? E Chainsaw Man, né? Então, no geral, são peças, assim, mais simples, né? Que geralmente, inclusive, são vendidas em lojas de brinquedo e tudo mais, né? E, por consequência, acabam sendo mais acessíveis, né? E, bom, eu quis pegar esse Chainsaw Man dessa linha, né? Porque eu queria uma peça do Denji na minha coleção, né? Só que, tipo assim, eu acho o SH Figuarts dele muito caro, né? Pelo tanto de acessórios que vem com ele, né? Acho que não compensa. E até tem, né, bootlegs dele da SH Figuarts mesmo, da Figma, né? Mas eles não são lá muito bons, né? Então, eu acabei optando por pegar o Chainsaw Man dessa linha Anime Heroes, né? Porque eu acho que ele é bem legal e vocês já vão entender também várias coisas bem legais e interessantes sobre essa peça. Para lá, então, mostrar agora a caixinha, né, desse Chainsaw Man aqui, né? Aqui a gente tem uma imagem do anime mesmo, né? A logo da linha Anime Heroes, Chainsaw Man, e temático aqui nas cores verde, né? Aqui do lado a gente tem a mesma imagem da parte da frente da caixa. A parte de trás aqui tem uma foto da peça em si, né? Aqui do lado o nome da linha, né? Anime Heroes, só que em japonês. Aqui em cima também o nome da linha. E aqui embaixo só informações, nada demais, né? Só informações aqui em texto. Mas enfim, bora lá abrir esse Denji, né? Esse Chainsaw Man, né? Eu gosto muito de Chainsaw Man, é uma obra que eu gosto bastante. Então, queria muito ter um Denji na minha coleção. Bom, ele é uma peça bem simples, né? Então, ele vem aqui no blister, mas não vem nenhum outro acessório, né? Então, é só a figura em si. Chainsaw Man fora do blister, né? Agora mostrando um pouquinho dos detalhes dele para vocês, né? Uma coisa que é bem interessante sobre esse Chainsaw Man, né? É que se você comparar ele com outras peças da linha, né, Anime Heroes, por essa ser uma linha mais simples, né? Mais em conta, geralmente as peças que têm rostos humanos, né? Feições humanas, geralmente os rostos não ficam muito bons, né? Principalmente as peças de Naruto dessa linha, né? Eu já vi algumas em lojas, assim, os rostos não ficam muito legais, né? Mas pelo Chainsaw Man ser um personagem, né, que tem um rosto não humano, né, monstruoso, assim, né? O rosto dele acabou ficando bem legal, né? Bem bacana. E como eu falei antes, né, ele não vem com nenhum acessório e tudo mais, né, em comparação com essa Figuarts, né, não vem com outra boquinha para você trocar, nem mãos aqui e tudo mais, mas acho que ele já vem com o que é suficiente para um Chainsaw Man, né. Mas enfim, então agora mostrando um pouquinho dos detalhes dele para vocês, né, tá bem bacana aqui a escultura dele, né, os detalhes aqui da roupa, né, bem bacana.
Agora, indo para as articulações dele aqui, que vocês vão ver que são bem interessantes, né? Começando aqui pela cabeça, ele gira 360 graus, né? A cabeça em si move um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, só que ele tem um ponto de articulação aqui no pescoço, que ajuda bastante ele a mover a cabeça bem para cima e bem para baixo, né? Então ele tem uma articulação bem legal aqui na cabeça. Aqui nos braços, ele abre 100% no horizontal, gira, né? E ele move bem para cima, assim também, né? Aqui no cotovelo dele, ele gira, né? Só que ele só tem um ponto de articulação aqui, né? Então só dobra isso aqui, mas muito por conta da lâmina, né? Aqui da serra, né? Mas acho que também já é o suficiente. A mão dele aqui não mexe, né? Também justamente por conta da serra. Inclusive falando das serras dele, né? Todas as serras no corpo desse Chainsaw Man são feitas de borracha, né? Então a borrachinha é bem molinha. Isso é bom porque aí não tem risco de quebrar, entortar ou você se machucar, né? Então todas as lâminas aqui dele são de borracha, né? E eu acho isso bem legal. Agora, indo para o corpo aqui do Chainsaw Man, tem uma coisa bem legal sobre ele, né? Que se você pegar outras peças da linha Anime Heroes, né? De exemplo aqui eu tenho esse Brook, que é outra peça dessa linha que eu tenho, né? Vocês vão reparar que todas as peças dessa linha não tem articulação aqui no tórax, né? Eles não têm essa articulação. Só que o Chainsaw Man, até onde eu sei, é a única peça dessa linha que isso é uma exceção, né? Ele é a única exceção para isso, porque ele tem sim articulação aqui no tórax, né? Então você consegue mover assim para baixo e para cima, né? E isso é bem legal, né? É um diferencial dessa peça que é bem bacana. E o legal é que a camisa dele aqui, ela é feita de borracha, né? Uma borracha também bem molinha. Então ajuda bastante na hora de fazer essa articulação, né? E é legal que deixa também aqui as poses mais naturais, né? Quando você vai mexer aqui. Coisa que nem o SH Figuarts tem, né? Então achei isso um detalhe muito bacana desse Chainsaw Man e é um diferencial bem interessante dessa peça, né? Aqui a gente também tem a gravatinha dele, que também é de borracha, né? Uma borrachinha aqui que se mexe. Indo aqui para a cintura dele, também mexe assim, um pouquinho assim para baixo, né? Aqui nas pernas ele abre, não totalmente, mas abre até aqui. Para frente, para trás fica um pouquinho estranho, mas ele vai, né? A perna aqui também gira, né? Ele tem 2 pontos de articulação aqui no joelho, né? Bem legal. E aqui no sapatinho dele, ele gira e mexe um pouquinho também, né? Então, as articulações desse Chainsaw Man são bem interessantes, né? Mesmo ele sendo uma peça relativamente simples, né? Ele move muito bem, né? Então dá pra fazer bastante pose com ele. Bom, agora só vou fazer uma posezinha aqui com ele e já ir pra parte final do vídeo, beleza? Bom, agora indo pra parte final do vídeo do Chainsaw Man, da linha Anime Heroes da Bandai, né? Aqui no vídeo eu deixei o Chainsaw Man numa pose que eu achei que ficou bem legal, né? E do lado dele a própria caixa, né, dele. E como eu falei antes, né, ele é uma peça bem simples, então ele não vem com nenhum acessório nem nada, né? Só a figure em si. Uma coisa que eu acabei não comentando, mas ele não é a única peça de Chainsaw Man que a Bandai lançou para a linha Anime Heroes, né? Eles também lançaram depois o Denji destransformado junto com o Potita, né? Então eles também lançaram essa variação do Denji sem estar transformado em Chainsaw Man, né? Mas no caso dessa peça, eu não achei tão interessante quanto esse Chainsaw Man, né? Justamente por aquilo que eu comentei, né? De que geralmente as peças dessa linha Anime Heroes que tem rostos humanos, né? Geralmente os rostos não ficam muito legais, né? Então, pelo Chainsaw Man ter uma cabeça monstruosa, né? Não ter uma feição humana, ele acabou ficando mais legal, né? Mas enfim, agora falando um pouquinho sobre o que eu achei dessa peça, né? Eu acho ele uma peça muito legal, né? Muito bacana, né? Mesmo ele sendo simples, ele tem boas articulações, né? Principalmente ali aquela do tórax mesmo, né? Que, como eu falei, é um detalhe bem diferencial
dele em relação às outras peças da linha Anime Heroes, né? Ele é bem detalhado, né? Ele é bem feitinho, né? E eu acho que, tipo, se você comparar ele com outras peças do Chainsaw Man nessa escala baratas, né? Ele acaba se sobressaindo, né? Se você for comparar principalmente ali com bootlegs da Bandai, da Figma, esse aqui da Anime Heroes é melhor, né? Justamente pelos detalhes, das articulações, dele não ficar se desmontando, né? Se é uma peça original, então eu acho que ele é uma peça muito boa, né? Que vale bastante a pena, né? Eu peguei esse Chainsaw Man uns 2 anos atrás numa loja, né? Quando eu tava viajando, e eu peguei ele por uns R$100 e poucos, né? Então as peças dessa linha geralmente se acha bem baratas, né? Acha em sites aí, né? Inclusive até lojas de brinquedo, né? Já vi vendendo em shopping, assim, né? Só que eu não recomendo muito vocês pegarem essas peças em lojas de brinquedo físicas, né? Porque nessas lojas geralmente eles colocam um preço mais alto, né? E mais salgado, né? Então acho que vale mais a pena se darem uma procurada na internet mesmo, né? Mas enfim, né? Então é isso, né? Eu acho que ele é uma peça muito boa, um ótimo benefício, né? Que eu gostei bastante, eu acho que é uma ótima representação do Chainsaw Man aqui na minha coleção, né? Mas enfim, gente, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, apesar de ele ter ficado bem simples, né? Justamente por eu não ter muito o que falar dessa peça, né? Mas espero que vocês tenham gostado, né? Por favor, peço que se inscrevam no canal. Não se esqueçam de dar o like aqui no vídeo, comentar o que vocês acharam. Eu também tenho uma página no Instagram, né, do canal, né? Então eu fico lá postando quando sai vídeo novo, algumas fotos aqui das peças, né? Alguns spoilers, né? Então eu acho que vale bastante a pena vocês seguirem, né? Mas é isso. Muito obrigado por terem visto até aqui e falou! Até a próxima!